Muito bem. Bem-vindos, alunos da disciplina de atendimentos de urgências odontológicas. Estamos aqui novamente para colocar um conteúdo novo, em formato de vídeo e espero que vocês tenham condição de acessar e usufruir dessa aula. Como nós já combinamos, na próxima semana nós nos encontraremos de maneira online para discutirmos não só essa aula, mas a próxima que também estaremos postando ainda nos próximos dias. Bom, hoje nós vamos falar a respeito de uma condição de trauma. Na última aula nós falamos de traumas exclusivamente dentários. Dessa vez nós vamos intensificar um pouquinho mais esse trauma. Agora nós temos um trauma alvéolo dentário, ou seja, envolvendo dentes, envolvendo estrutura alveolar, com fraturas importantes. Na verdade, nós vamos apresentar um histórico de um caso clínico. Ele foi apresentado em congressos, em fóruns, e eu acho que é uma excelente oportunidade para nós passarmos alguns conceitos, principalmente a respeito de trauma de face e também do próprio reimplante dental, que talvez seja o foco principal do conteúdo. Então, vamos passar esse caso, eu vou contando a história para vocês, dos detalhes dela, que eu acho que elas vão fazer parte do conteúdo em geral. Vamos lá, vamos passar para o caso clínico. Nós recebemos esse garoto depois de mais ou menos uma semana dele ter sofrido um acidente. E como é que foi esse acidente? Na época, o garoto com mais ou menos 14 anos de idade estava apostando corrida de bicicleta e, ao fazer o contorno da esquina, ele deu de cara com aqueles caminhões caçamba de entulho. Ele foi projetado diretamente com o rosto contra a caçamba, teve uma fratura de braço, teve um trauma de face importante que foi identificado inclusive pela equipe de pronto-socorrista, foi o pessoal do SAMU, de Corpo de Bombeiro, que ali o resgatou. Nos momentos iniciais ele perdeu a consciência, verificaram que ele tinha tido alguns dentes avulsionados que conseguiram recuperar do chão, lavaram e colocaram em soro fisiológico. A preocupação maior num acidente que há o trauma crânioencefálico com perda de consciência é primeiramente a estabilização neurológica. Então ele foi levado, embora já consciente, pelo SAMU, no pronto-socorro, foi internado, avaliado pela equipe de neurologia, que liberou o paciente para fazer a redução de uma fratura de braço que ele tinha tido. Depois dessa fratura ele ficou internado mais uns 3 ou 4 dias. O fato é que, depois de uma semana, ele apareceu no ambulatório de trauma dental, que nós tínhamos na época esse serviço no hospital, e ele se apresentou com essa configuração aqui. Nós vemos nitidamente uma laceração de lábio, já em franca cicatrização. Tivemos também aqui, e esse atendimento foi no momento da chegada dele no pronto atendimento, ele teve um corte com uma sutura realizada na região de mento, e prestem bastante atenção nesse tipo de trauma. Toda vez que temos um acidente de face com um trauma importante na região de mento, devemos nos preocupar também com alguma alteração que pode ter acontecido na região condilar. Principalmente quando o paciente reclama que ele não está mais ocluindo, não está mais com o mesmo padrão de oclusão que ele tinha anteriormente. Isso faz com que a gente suspeite de fraturas na região de côndilo, na região condilar. Ok? Então vamos continuar exibindo as imagens. Aí, numa visão lateral, a gente percebe que o paciente tem um perfil convexo, e no exame clínico, aí sim a gente teve a oportunidade de verificar o quão grave foi o trauma alvéolo dentário. Então aqui nós temos uma imagem mais aproximada, o corte na região de lábio, já em cicatrização, não foi tão preocupante, porém na região do arco superior nós vimos esta condição aqui depois de uma semana.
nota-se dentes intruídos, né? Fraturas de rebordo alveolar, de crista alveolar, em franco processo de contaminação, né? Já alguns sinais de infecção instalados depois de uma semana, nota-se uma dificuldade de higienização do paciente e a oclusão bastante comprometida. Então, essa oclusão comprometida, com certeza, faz-nos desconfiar de fratura na região de mandíbula ou fratura na região de côndilo. E é óbvio que não só o exame clínico, mas também o exame radiográfico vai nos orientar no diagnóstico e também no tratamento. Então, uma imagem mais aproximada, né, da região de trauma na região anterior. Observa-se aqui um canino, né, porém, esse canino estava muito firme. Nós imaginamos então que esse canino fora do arco, na verdade, ele já estava assim antes do trauma. Provavelmente o paciente com 14 anos de idade, sem espaço para todos os dentes na região anterior, tinha esse canino mais vesticularizado. Enfim, ele estava bastante firme, não envolvido no trauma. Entretanto, o canino do lado oposto, o lateral, os centrais, o lateral junto a esse canino que ainda estava, né, o 23, eles foram profundamente envolvidos no trauma. Muito bem, passamos então para um exame radiográfico. Como nós estamos no hospital, nós pedimos uma PA de côndilo. Essa radiografia póstera anterior de côndilo já mostrou uma fratura aqui na região condilar. Pedimos também exames tomográficos mais adiante, que só vieram confirmar essa fratura de prolongamento condilar. Tá? É óbvio que quando a gente tem esse tipo de fratura, ao abrir a boca, o paciente movimenta a mandíbula para o lado que está fraturado. Então, quando nós temos um paciente com trauma de mento, com lesão de mento, com alteração de mordida e ao abrir a boca desvia a mandíbula para o lado, né, nós devemos desconfiar de fratura mandibular e, mais importante do que isso, de fratura de côndilo, que esta tomografia simplesmente acabou indicando a presença dela, da fratura de côndilo. Muito bem. Também uma radiografia oclusal de mandíbula mostrou a fratura de corpo mandibular, né, parasinfisária com movimentação de segmentos. Isso indicava a alteração de oclusão que o paciente exibia. Portanto, no momento do trauma, ele teve não só alterações dentárias no arco superior, mas na mandíbula, por causa da pancada no mento, ele teve uma fratura de processo condilar e também uma fratura de corpo de mandíbula. Aí passamos para radiografias também na região do arco superior, mostrando um dente intruído, seria o incisivo central, se não me engano, né? Aqui imagens dele. Esta imagem que nós podemos observar mais radioquárica é fragmento de asfalto, né, que foi retirado logo depois do trauma ter sido estabelecido e o procedimento cirúrgico ter sido realizado. Então é muito importante no momento que nós vamos manipular essa região, ela seja muito bem higienizada, muito bem limpa, para que nenhum resíduo ou corpo estranho permaneça ali no processo de recuperação do paciente. Muito bem, quando nós perguntamos a respeito dos dentes, né, nós recebemos a informação que todos eles ficaram guardados em solução fisiológica no hospital, né, trocada essa solução fisiológica todos os dias. E o menino, a coisa que ele mais pedia no momento que nós estávamos fazendo seus exames, as avaliações radiográficas, era justamente a recuperação dos dentes. A princípio, né, embora não tenhamos tido uma condição ideal nem de conservação e nem de tempo após o trauma, pelo fato de ele ser muito novo, nós decidimos pela reimplantação desses dentes, tá? Em ambiente cirúrgico, hospitalar, tá? Não só no momento que nós também fizemos as reduções de fratura, mas também nós trabalhamos na área de trauma dentário, né? Removemos resíduos ósseos necróticos que estavam lá e resolvemos reimplantar os dentes, uma vez que esse paciente ainda estava em processo de desenvolvimento corporal e achamos por bem então fazer essa reimplantação para no mínimo manter o
tecido ósseo que sofreu o trauma agudo durante o acidente. Então, os dentes que estavam avulsionados estão aí presentes. Um deles, então, um dos incisivos estava intruído, né? A decisão foi realmente a reimplantação, né? É um reimplante tardio. Todo reimplante tardio tem um coeficiente de insucesso muito alto, porém, uma pessoa que está em desenvolvimento é algo que a gente tem que colocar no arsenal de perspectivas de tratamento, né? Já que ele pode conservar o tecido ósseo para que no futuro, depois que ele atingir o grau máximo de desenvolvimento corporal, a gente possa fazer algum outro tipo de tratamento, eventualmente até implantes ósseos integráveis, porém num local onde haja tecido ósseo suficiente. Bom, para fazer o procedimento frente à avulsão dentária, rotineiramente nós levantamos o histórico do acidente. Esse paciente se acidentou numa região contaminada, ele recebeu a vacina antitetânica antes do tratamento proposto. Levantamos a história médica, era o paciente saudável, o exame clínico radiográfico nós acabamos de mostrar para vocês. Muito bem. Quais são os fatores que interferem no prognóstico de um tratamento de reimplantação? Obviamente, é a vitalidade do ligamento periodontal. Não só o ligamento periodontal que ficou no dente, os resíduos que ficaram no dente, mas também o ligamento periodontal que ficou no processo alveolar, né? Então, sempre quando há uma avulsão, parte desse ligamento fica no dente e parte do ligamento fica no alvéolo dentário que acabou sendo agredido no trauma. Pelo tempo que discorreu, né, que transcorreu após o acidente, esse ligamento periodontal que ficou na superfície dentária deste paciente especial teve que ser raspado. Isso não se faz em reimplantes imediatos. O que é um reimplante imediato? É aquele que nós realizamos no máximo em 1 hora depois do trauma. Até 1 hora, o ligamento periodontal, tanto do alvéolo como da própria superfície dentária, ainda fica viável. Porém, depois de 1 semana, como aconteceu aqui, nós tivemos que raspar o ligamento periodontal que estava sobre a superfície dentária. Isso é um protocolo que já é estabelecido. Então, essa vitalidade depende diretamente do tempo decorrido desde a avulsão até o reimplante, né? E, como eu falei para vocês, fica viável até 1 hora, a partir daí a gente já considera um reimplante tardio e da armazenagem do dente avulsionado. Eu sempre falo que onde é o local melhor para acomodar um dente avulsionado? Eu não tenho a menor dúvida, é o próprio alvéolo. Então, quando nós temos um dente avulsionado, imediatamente nós devemos lavá-lo e recolocar no alvéolo, independentemente da posição estar ou não correta. Dentro do alvéolo, esse dente estará muito mais protegido do que no leite, no soro fisiológico ou em qualquer outro lugar, tá? Então, avulsionou, alguém que tem que tomar a atitude de lavar em água corrente o dente avulsionado e recolocar no alvéolo, nem que esteja em local incorreto até ser atendido pelo dentista. Muito bem. Bom, inicialmente a abordagem foi justamente fazer a redução, né, da fratura da região paracinvisária, que nós vemos exatamente o forame mentoniano descoberto para acharmos exatamente a linha de fratura, a remoção de tecido de granulação sanguinolento que estava ali interferindo a redução, né, foi bastante limpo, né, o local. Estabelecida a região correta, foi colocado pinos e parafusos na região de base mandibular, abaixo do canal mandibular e do próprio forame mentoniano, como nós estamos vendo aqui, e os dentes foram unidos, esplintados com uma barra de edge. Já vamos mostrar uma barra de fixação rígida que não só estabiliza os dentes, mas também dá estabilidade à região fraturada dos ossos, para que possa ocorrer a consolidação dessa fratura nos dias seguintes. Muito bem. Em seguida foi trabalhado na região superior, né? Então todos aqueles resíduos foram retirados, lavados profusamente. Nós vemos os alvéolos perda de uma boa parte de tecido ósseo alveolar, infelizmente, né? E aí uma visão mais aproximada, mas tínhamos alguns nichos de alvéolos ali presentes, né? Enquanto o cirurgião estava trabalhando na boca, preparando a região para receber
os dentes avulsionados. Um outro dentista especialista em endodontia se preparou para fazer o tratamento endodôntico urgencial, né, daqueles elementos que estavam avulsionados. Então ele raspou a superfície radicular profusamente, removendo o ligamento periodontal necrosado, necrótico, e fez a abordagem endodôntica, né? Tudo isso na mão. Então, depois de tanto tempo avulsionado, não mais é significativo esse dente ficar fora da boca, né? Então, o endodontista fez a abertura coronária, a extirpação da polpa necrótica, inclusive chegou a remover regiões de dilaceração apical que estavam interferindo na reinserção do dente no alvéolo, né? Isso também é bastante comum de ser realizado. Dentes que têm dilacerações, se remove a porção dilacerada para facilitar a reinserção no alvéolo, né? E facilitar inclusive o tratamento endodôntico. Olha aí, sendo removida, né, a porção apical, né, o tratamento endodôntico reiniciado aí, e aqui o tratamento de abordagem à coroa de um dos incisivos que estava, né, avulsionado. Novamente a imagem depois da limpeza da área, né, e a colocação dos dentes avulsionados e todos eles espintados entre si. O único dente que não houve tempo hábil para fazer a abertura coronária era justamente aquele que estava intruído dentro do alvéolo. Então deixamos para fazer esse tratamento endodôntico uma consulta de retorno. Depois dos dentes espintados, e esta posição está correta, esses dentes estavam mesmo apinhados no arco, né? Todos eles estavam corretamente reposicionados, mas observa-se uma grande perda de tecido ósseo alveolar. Pode-se dizer que a maior parte do tecido ósseo alveolar que ficou ainda na boca foi a parede palatina, já que a parede vestibular praticamente já havia sido perdida. Porém, a nossa intenção era manter o tecido ósseo desse indivíduo até que ele tivesse uma idade mais adulta para se fazer um tratamento mais definitivo. Bom, aqui nós temos um pós-operatório de 10 dias. Esta é a barra de Erich que nós comentamos, né? Ela se adapta ao colo dentário e se passa de vestibular para lingual ou palatino um fio de aço bem fino, fixando o dente à própria barra de Erich. Então essa barra, tanto no arco superior como inferior, tinha a intenção de estabilizar os dentes avulsionados ou com mobilidade, dar estabilidade à estrutura óssea e também uma fixação intermaxilar. Então esses ganchos que nós estamos vendo aqui, eles servem para apoiar elásticos e fazer com que o paciente mantenha os dentes ocluídos num período de 2 a 3 semanas para restabelecer a fratura de côndilo. A fratura de côndilo ela não precisa receber uma intervenção cirúrgica, ela se restabelece espontaneamente à medida que o paciente fica imobilizado 2 ou 3 semanas, justamente com a ajuda dessas barras de Erich e fios elásticos de tensão mais forte, tá? Para manter esses dentes em oclusão. Muito bem, então pós-operatório de 10 dias, fizemos uma limpeza, né, que estava com bastante sujidade, placa bacteriana, né? Tiramos uma radiografia, né? Vemos aqui que um dos dentes, o inciso central ainda não tinha recebido a abordagem endodôntica, mesmo o curativo demora, mas o perfeito alinhamento aqui da região de fratura de corpo mandibular para a simples área, né? Ela foi confirmada, o correto posicionamento não só da placa como dos parafusos na base da mandíbula através da radiografia oclusal de mandíbula. Tiramos diversas radiografias periapicais, observamos uma lesão já estabelecida, né, num dos incisivos, mas naquele momento ainda não fizemos a abordagem endodôntica, embora os outros já tivessem recebido a abordagem endodôntica no transoperatório hospitalar, né? Mas deixamos para fazer a abordagem endodôntica na próxima consulta, que aconteceu 2 meses depois. E vejam o que aconteceu. Um único dente que não tinha recebido o tratamento endodôntico apareceu 2 meses depois com essa fístula já estabelecida. Tá? Tiramos, né, novas radiografias, aparentemente tudo bem depois de 2 meses.
feita a abertura coronária, a colocação de curativo de demora no único dente que não tinha sido feito o curativo no transoperatório, né? E, infelizmente, mais 2 meses, ou seja, 4 meses depois, as radiografias periapicais começaram a mostrar alterações de reabsorção nas estruturas reimplantadas. Isso é muito comum de acontecer em dentes que foram reimplantados de maneira tardia. O que nós devemos muito bem observar é a não reabsorção óssea. Se iniciar um processo de reabsorção óssea, aí a estrutura dentária tem que ser retirada o mais rapidamente possível. Entretanto, nós temos aqui uma reabsorção apenas envolvendo o tecido da estrutura dentária. Né? Nota-se que nós havíamos já tirado as barras de Etch, né, dando mais conforto ao paciente. O restabelecimento da fratura condilar depois de 4 meses, né, o paciente ocluindo perfeitamente os dentes. 6 meses depois, notou-se uma mobilidade importante, né, porque havia um processo de reabsorção muito intenso em vários dentes. Isso foi confirmado não só clinicamente, mas também radiograficamente. Notem que o processo resorptivo estava envolvendo, mas interessantemente houve até uma neoformação óssea, né, nos locais onde esses dentes foram reimplantados. Obviamente, há uma indicação precisa de retirar-se esses elementos em franco processo de reabsorção. Só resolvemos manter um dos incisivos que aparentemente estava ainda sem reabsorção aguda, né? Aliás, incisivo lateral, se não me engano. Então foram retirados os dentes nesse momento, né? Fizemos uma moldagem prévia para a confecção de uma placa com dentes provisória, logo depois da remoção dos dentes, né? Ela foi instalada, né, de maneira provisória, obviamente. Essa imagem de inserção da placa provisória, né, logo depois da extração dentária, e acompanhamos o paciente. Aí, depois de uma semana, quando ele retorna para a retirada de pontos, vejam, resolvemos manter um único incisivo lateral, né, junto ao canino, em função da aparência radiográfica. 9 meses depois, né, esse paciente retornou, né, com esta configuração, uma higienização bem precária, né, mas notamos até um aumento do volume ósseo. Infelizmente, a imagem radiográfica acabou também mostrando um processo de reabsorção muito agudo no último dente que foi reimplantado, aquele incisivo lateral, porém sem alterações na estrutura óssea. Também, em função dessa imagem, nós resolvemos remover, então, este último dente que havia sido trabalhado. Retirado o dente, imediatamente colocado uma placa com dentes, porém agora com molas digitais, para posicionar corretamente o canino no arco, sempre preparando o paciente para uma próxima intervenção. Né? Então aí a mola digital trabalhando, né, no reposicionamento do canino no arco. Isso aconteceu mais ou menos depois de 2 meses, né, quando o paciente foi liberado, né, para o tratamento, naquele momento do trauma. Esse paciente, depois de 2 anos, com 16 anos de idade, ainda está em fase de desenvolvimento. Por volta dos 19, 20 anos, esse paciente pode ser reavaliado no sentido de fazer uma recuperação funcional e estética com um tratamento mais definitivo. Até lá, ele vai permanecer com uma placa e dentes, né, mantendo as estruturas corretamente em posição e também estimulando a estrutura óssea para ela não ser reabsorvida. Essa foi sempre a nossa intenção inicial. E aí o aspecto final, né? A imagem final antes da alta, e aí a imagem do menino, né, com um sorriso, né? E nesta ocasião, quando nós tiramos essa imagem, nós perguntamos, depois de 2 anos do acidente, se ele se submeteria ao tratamento de reimplantação, que sempre foi a nossa maior dúvida, né? E ele próprio respondeu: olha, eu sempre quis reimplantar os meus dentes, porque eu só teria certeza de que poderia ou não dar certo se fosse feita a reimplantação.
Infelizmente, nesse caso, como era esperado, não deu, porém, volto a afirmar que nós tivemos uma conservação da estrutura óssea alveolar tão importante para que logo mais o paciente possa receber uma intervenção protética mais adequada, eventualmente até com implantes osteointegráveis. Muito bem, bom, no reimplante tardio, né, sempre a gente vai colocar a balança da dúvida, né? Os benefícios estéticos, funcionais e psicológicos imediatos são, com certeza, inegáveis, né? O paciente que tem o dente avulsionado, quando nós fazemos a reimplantação, ele tem uma adequação estética, funcional e psicológica muito importante. Porém, a reabsorção inflamatória que pode acontecer, esta sempre vai fazer com que o prognóstico seja sempre duvidoso e por isso o acompanhamento é sempre tão importante, ok? Muito bem, então o que nós gostaríamos de falar sobre o caso de hoje, né, era esse conteúdo. Nós teremos a oportunidade de conversar, né, sobre este assunto online na próxima terça-feira, tá? Um abraço a todos.